Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que vai ler a palavra comigo hoje. Nós vamos começar a leitura da segunda carta de Pedro. Amém? Vamos ler o capítulo 1. Vamos orar. Pai, gratidão, Senhor, por mais um dia. Graças te dou por esse dia abençoado que o Senhor nos dá, onde acordamos e temos o privilégio de abrir a tua palavra e meditar nela. Abre o nosso coração, abre a nossa mente para receber a tua palavra que é viva e eficaz. Invade esse ambiente, Pai querido, com o teu Santo Espírito, que seja ele a ministrar em nossos corações. Que nós não nos deixemos distrair com nada, Pai. Que o nosso foco seja a leitura e a meditação. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente, preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para que a sua própria glória para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar estas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, a quem me agrado, em quem me agrado. Ora,
Nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de intervenção pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia, né? Amém. Amém por essa leitura, amém por esse capítulo tão maravilhoso, né? E algumas vezes é necessário, né, meu irmão, minha irmã, sermos lembrados de coisas que já sabemos. O apóstolo Pedro, ele reconheceu este fato e escreveu a sua segunda carta com este propósito em mente, referindo-se ao seu corpo como um tabernáculo, uma morada temporária. Ele previu a sua morte próxima e desejou lembrar seus leitores da necessidade do crescimento espiritual. Pedro começa sua segunda carta observando o glorioso privilégio que foi dado aos cristãos, através das preciosas promessas que Deus tem feito a todos nós, podemos tornarmos participantes da divina natureza do Senhor, no sentido em que podemos ser santos como Ele é santo, livres de corrupção do pecado. Deus, Ele chama os homens através do Evangelho para participarem de sua própria glória e virtude. Através desse poder divino e nosso entendimento de sua revelação, Deus, Ele providenciou tudo que o homem precisa para a sua vida espiritual e santidade. O comentário de Pedro, ele se harmoniza bem com a promessa de Jesus aos seus apóstolos, que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. Está lá em João, capítulo 16, verso 13. Em vista, irmãos, das providências que Deus tem tomado para abençoar as nossas vidas espiritualmente, qual deveria ser a nossa resposta? Pedro observa que precisamos nos empenhar com diligência, com zelo, com amor para crescer em caráter, mencionando 7 qualidades que devemos acrescentar à nossa fé. Está lá do verso 5 ao verso 7. Se acrescentarmos essas qualidades, não seremos infrutíferos e poderemos confirmar nosso chamado e eleição por Deus. Por tal crescimento espiritual, podemos estar seguros de que podemos estar seguros da nossa entrada no céu. O cristão que não se aplica em desenvolver estas qualidades é espiritualmente cego, tendo esquecido quanto Deus já tem feito por ele no perdão dos seus pecados. É o que diz aqui no verso 9. No verso 9, diz assim, olha o que diz aqui no verso 9. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então, aqui ele nos alerta, né, que o cristão que não se aplica em desenvolver as virtudes, né, porque a gente precisa esforço, dedicação,
fé e buscar ter as virtudes de Deus. Aquele que não busca isso, aquele que não desenvolve essas qualidades, ele fala que é espiritualmente cego, tendo esquecido quanto Deus já tem feito, né, por ele no perdão dos seus pecados. Pedro afirma que o seu ensinamento a respeito do poder e da vinda do Senhor não provém de fábulas que ele havia inventado, mas que era testemunho ocular da majestade de Cristo. Ele tinha em mente a ocasião quando Jesus foi transfigurado, um acontecimento ao qual ele esteve presente para testemunhar a glória do Senhor. Em acréscimo ao testemunho ocular dos apóstolos, as profecias do Velho Testamento também afirmaram a glória e o poder de Deus e o poder do Senhor. Estas profecias não se originaram da vontade humana. Antes, os profetas falaram como foram movidos pelo Espírito Santo. E isso diz, né, no verso 19 ao verso 21, que diz aqui, olha, assim temos ainda mais segurança a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia, né? Que maravilha, que coisa tremenda a gente aprender, a gente meditar na palavra de Deus. Como é importante todos os livros, todos os evangelhos, todas as cartas, a Bíblia inteira. É necessário que a gente busque conhecer a palavra, busque sabedoria na palavra. Sem a sabedoria, a gente não vai alcançar o que Pedro fala, né? A gente não vai alcançar essas virtudes sem buscar, sem nos dedicar, buscar com zelo, buscar com amor. A gente não vai entender, nem vai conseguir alcançar essas virtudes. Por isso, Pedro fala na carta dele sobre isso. Amém, meus irmãos? É isso, hoje nós lemos a segunda carta, o primeiro capítulo, e meditamos nela. Vamos orar agradecendo a leitura e agradecendo a meditação. Pai, obrigada, Senhor, obrigada por essa leitura, obrigada por esse aprendizado, obrigada por nos ensinar que a prática das virtudes cristãs dão resultados, que a gente precisa buscar com zelo, com amor, com sabedoria, nos dedicando à tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos ajudar e nos mostrar que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e nos mostra a importância, né? A superioridade da tua palavra. Como é maravilhoso, Senhor, nos dedicarmos e aprendermos com ela. A glória é a ti, Senhor. Glórias a ti por todo o ensinamento, por tanta sabedoria que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Essa sabedoria que vem de ti é a única que precisamos buscar, não a sabedoria do homem, a sabedoria do alto, a sabedoria de ti, que o Senhor é a própria sabedoria. Obrigada, meu Deus, por me amar tanto. Obrigada por nos amar tanto.
que eu derrame esse amor para o meu próximo, Pai amado. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês.